Touro, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velu. É um prazer te ter por aqui novamente. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Você que está se passando, mas pode ser que eu possa te auxiliar no teu momento, através dos meus oráculos, da minha intuição e do meu conhecimento. Lembre-se de se inscrever, se não for inscrito, tá? Para continuar recebendo conteúdos do Claricanto. Lembre-se de curtir, comentar, deixar a tua moeda de troca para o fortalecimento dessa egrégora, tá? E para agendamento de leituras particulares, o meu contato se encontra na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Possuo várias modalidades de leitura, valores bem acessíveis, tá bom? E para inscritos no canal, estou concedendo 10% de desconto na primeira tiragem, Touro. Então aproveitem, é por tempo limitado, certo? Agora sim, vamos lá, Touro. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. A ciência feito, a ciência feito, a ciência feito. Vamos lá, Touro. Boa sorte na tua leitura. Como de praxe, separei uma afirmação aqui para vocês escreverem aqui nos comentários aqui embaixo, ou então para vocês meditarem, escrever no diário de vocês, pensarem acerca disso, tá bom? Vamos lá, Touro. A minha força está na minha constância e na minha capacidade de florescer. A minha força está na constância e na minha capacidade de florescer. A minha força está na minha constância e na minha capacidade de florescer. Como bem sabemos, taurinos e taurinas, né, são pessoas que geralmente são constantes, são vistos como lentos, muitas vezes. Isso daí é o que dizem sobre a gente, né, Touro? É o que dizem sobre a gente, não é mesmo? Mas, na verdade, taurinos e taurinas têm essa qualidade de se dedicarem bastante, de gostarem de... Olha eu puxando a sardinha pro meu lado. De se dedicarem, de lapidarem, né, as suas qualidades. Isso muitas vezes pro externo, né, é visto como algo demorado, algo lento, quando na verdade estamos fazendo um aperfeiçoamento do nosso trabalho, né, e um amadurecimento das nossas intenções, não é mesmo, Touro? Agora sim, vamos lá. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral e estelar. O que traz, Touro, a minha mesa hoje? Um 10 de pentáculos, gostamos de um 10 de pentáculos, ou Touro. Parece que alguns taurinos e taurinas estão focados na estabilidade, né, ou estão lidando com questões familiares, tá bom? Buscando uma satisfação, né? Outros taurinos e taurinas podem estar querendo ampliar, ter uma maior satisfação na questão material, certo? Ô, louco! Nossa, percebo taurinos e taurinas aqui ousados. Quem disse que touro não é ousado, não sabe se jogar nas situações? Obviamente que sabe, né? Mas é aquilo, né? Alguns taurinos e taurinas estão querendo iniciar algo novo, visando médio e longo prazo. Eu posso estar falando de taurinos e taurinas que estejam procurando uma segurança, tá? Para investimentos, para iniciar projetos. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas também que estão olhando com uma nova visão, com uma nova perspectiva, tá? Estão trazendo um aspecto de renovação, tá? Para o eixo familiar. Muito bom, Touro. Mais o quê? Me parece que é uma nova fase para taurinos, né? O Imperador. Nossa, energia forte, hein, Touro? Muitos taurinos e taurinas podem estar, inclusive, tá? Se tornando referências no meio em qual vocês estão inseridos, tá? Ou estão lidando, né, com figuras de chefe, ainda mais se isso aqui é uma questão empresarial. Talvez vocês tenham conhecido, tenham ingressado, né, numa empresa nova, ou estão querendo iniciar uma empresa, tá? E aí pede, né, uma maturidade de um imperador, pede também uma coerência, trabalhar os 4 reinos dentro de si, os 4 reis dentro de si, né, rei de espadas, de bastos, de copas e de pentáculos, para vocês se firmarem como uma figura de autoridade, também para vocês conseguirem estabilizar essa energia, tá bom? A médio e longo prazo. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que estão começando a conhecer esse aspecto dentro de si, ou então estão começando a vislumbrar esse aspecto em uma outra pessoa, lembrando que a energia ela pode estar espelhada. Vocês podem, inclusive, também inverter os papéis, tá bom? Eu tenho energia aqui de Áries e de Escorpião no Imperador, tá? Pra mim, Velu. Um 4 de bastos, só que esse 4 de bastos veio no chão, Touro. Vamos lá. Pode ser que alguns taurinos e taurinas tenham uma certa dificuldade nesse momento de firmar alguns acordos, tá? E assim, tudo que acontece na minha leitura, Touro, eu levo em consideração, tá? Ah, mas nada a ver, né? O 4 de bastos caiu no chão, tá? Então, é o meu método de leitura, tá bom, Touro? Pode ser que alguns taurinos estejam, antes de se jogarem em algo, precisa ler muito bem
os termos de contratação, digamos assim, né? Taurinos são conhecidos por serem pacientes, ponderados, né? Pode ser que alguma coisa que seja extremamente inovadora, que saia da zona de conforto de touro, nesse momento, alguns taurinos têm uma certa dificuldade de manter uma estabilidade, tá bom? E aí traz esse aspecto de conhecer um lado mais ativo, mais dinâmico, mais de se colocar como imperador, né? Pode ser que alguns taurinos e taurinas também precisam trazer um aspecto. A lâmina do louco aqui me veio também como um aspecto de inovação, renovação, me vem como um aspecto de inícios que podem culminar em muita prosperidade, muita abundância, tá? Mas com o 4 de bastos, parece que isso ainda de maneira intencional ainda não ganhou tanta força, entende, touro? O que touro está tendo dificuldade nesse momento para estabelecer um 4 de bastos. E o 4 de bastos, ô touro, eu posso estar falando aqui, de fato, de um fechamento de contrato, tá? Eu posso estar falando também de uma mudança de residência. Eu posso estar falando também, por que não, né? De vocês iniciarem, ter a certeza de que querem ser papais ou mamães, tá bom? Questão de família envolvida, tá bom? A torre. Parece que alguma coisa ruiu na estrutura de touro, e é uma das coisas que touro menos gosta, né? Parece que taurinos e taurinas precisaram desconstruir a ideia, né? Ou a certeza de algo. Parece que alguma coisa saiu realmente da zona de conforto, da zona de previsibilidade de touro, né? E precisou ser desconstruída. E isso pode estar pegando um pouquinho. E é por isso que touro tem uma certa dificuldade, um certo receio nesse momento de estabelecer, inclusive, alguns limites, tá? Porque o 4 de bastos também me entra com um eixo de você delimitar, né? Você cercar, fazer um quadradinho, digamos assim. Ai, ai, touro. 16, 20, o julgamento. Ai, touro. Tá. Me dá mais uma pra torre aqui, espiritualidade, por gentileza. Eu pedi só mais uma. 4 de copas e um 3 de pentáculos. Vamos lá, touro. Me parece que alguns taurinos e taurinas precisam desconstruir, inclusive, a questão de como que vocês lidam com a coletividade, como que vocês lidam com dinâmicas de grupo, tá? Porque me parece que existe uma tendência a uma apatia, talvez, né? Ou de uma falta de oportunidade que te proporcione uma maior satisfação emocional. Pode ser que alguns taurinos e taurinas estejam olhando muito para o campo material de expansão, de crescimento e estabilidade, mas estejam precisando nesse momento, até para vocês conseguirem se consolidar em alguma coisa que vocês estão fazendo, e, enfim, para cada um vai ser de uma forma, tá? Porque vocês estão se esvaindo emocionalmente, tá? Vocês não estão depositando em maior ou menor nível, estão entrando no aspecto de contenção emocional, tá? Eu tenho 2-4 na leitura de vocês, né? Aliás, 3 se eu for colocar o imperador também. Me parece que assim, se a tua emoção ela não tiver em conjunto, trabalhando em conjunto, cooperando, tá? Me parece que vocês inclusive vão ter uma certa dificuldade de estabelecer alguma coisa aqui. É preciso haver uma coerência, é preciso haver uma integração dessa energia, tá bom? Para que vocês consigam ampliar também. Por que touro tá com esse 4 de copas aqui? O que aconteceu pra touro tá com esse 4 de copas de espiritualidade? Por gentileza. Um 8 de copas. Aqui eu já entro num 12 de copas, dependurado em copas. Alguns realmente estão tentando perceber o eixo emocional, mas talvez de uma maneira um tanto equivocada. Ou estão tendo dificuldade de se perceber, de perceber, quase que de fora, como é que vocês funcionam emocionalmente. Muitos aqui estão em estado de suspensão emocional. Devido a um afastamento, devido a... Porque é 8, né? 8 é quando você... Algumas coisas passam pelo teu crivo mental, tá, o touro? E vocês fazem uma escolha de se afastar porque algo não ressoa com vocês, algo não deve, em alguma coisa que não faz muito sentido, não é tão coerente. E é por isso que as ofertas que chegam não te são tão palatáveis, não te permitem um transbordamento aqui, né? Porque é um 4 de copas. Parece que muitas coisas do crivo de touro, do eixo emocional de touro, passa pelo aspecto de uma racionalização, tá? E... Nossa, é interessante, né, touro? Porque do 4 eu vou pro 8, a gente tem uma duplicação dessa energia.
alguma coisa aconteceu, algum afastamento, seja no passado, seja recente, tá? Não permitiu que Touro expandisse seu emocional e entrasse num aspecto de racionalização, de ter uma certa coerência, até uma certa estratégia, desenvolver uma inteligência emocional, eu diria para alguns, tá? E vocês precisaram se afastar emocionalmente de alguma coisa. Só que aí tá sendo um momento de quebra de paradigmas aqui, né? Porque com a lâmina da torre, muitos aqui estão precisando desconstruir um padrão do eixo relacional, do eixo emocional, tá? E se afastar emocionalmente de uma ideia de ficar sempre numa situação de contenção emocional aqui. Muitos eu posso estar falando de que vocês escondem realmente o quão emotivo vocês podem ser em alguns momentos. Interessante. Me dá mais uma sobre o que aconteceu para entrar nesse 4 de copas. Um 7 de copas. Alguns taurinos e taurinas saíram iludidos. Outros taurinos estão confusos emocionalmente. São muitas possibilidades. Ai, touro, 17. 19, o sol em copas. É isso mesmo? Eu tô sendo precipitada. Aqui eu tenho 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não, 21 em copas. Touro, vocês passaram por algum término, algum fechamento de ciclo significativo que até hoje tá um tanto confuso no campo emocional de vocês. Parece que taurinos e taurinas que eu estou me conectando aqui não entenderam, tá? Ou o afastamento de alguém, ou a falta de entrega de alguém, a apatia de alguém, ou parece que alguns taurinos e taurinas têm muita dificuldade de entender o eixo emocional, tá? Muita confusão. Lá vamos nós, touro. O que ocasionou esse 7 de copas? Um 7 de bastos. Com um cavaleiro de copas. Alguns taurinos e taurinas ficaram muito tempo persistindo em uma situação. Ou lidaram com pessoas insistentes. Ou que estavam sempre com as barreiras levantadas, algo nesse sentido. Pessoas que não se permitiam recuar emocionalmente. Me dá mais uma para esse cavaleiro de copas. 8 de bastos, pessoas muito intensas. A morte. Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de escorpião. Escorpião está favorecido. Aquário, por causa da lâmina da torre. Aquário pra mim conversa com a lâmina da torre, tá? Mas também cai Marte, Áries, tá? Então Áries e escorpião estão favorecidos aqui, tá? Me parece, touro, que alguns aqui lidaram com tamanha intensidade, né? E sabe aquelas dinâmicas em que as pessoas ficam meio que numa posição de defesa e de contra-ataque o tempo todo? Isso aqui é clássico, o touro. Ainda mais por causa da volatilidade do 8 de bastos, dinâmica de vai e volta. E acontece que isso aqui, ó, precisa ser transformado, precisa ser transmutado. Muitos aqui não fizeram o encerramento de ciclo devido. Não fizeram a devida reciclagem, principalmente no eixo das emoções, estão sempre em posição de defesa. 7, 14, 15, diabo. Existe muita intensidade contida. Vocês têm medo, inclusive, da própria intensidade, alguns aqui. Ou vocês se atraem, se apegam por dinâmicas que são muito intensas, mas que mexem com coisas tão profundas. Isso aqui é quase que um vício, tá, touro? Cuidado. Mais uma. Tô falando, dinâmica de vai e volta, cavaleiro de bastos. Touro, cuidado em não confundir, tá? Amor com intensidade. As duas coisas, elas podem estar juntas, mas não necessariamente são a mesma coisa, tá? Isso aqui também é clássico. Eu, Velum, converso muito como pessoas
Sabe Love Bomb, o touro? Pois é. A pessoa que é extremamente romântica, intensa, mas que é instável. Rainha de Pentáculos, a própria energia de vocês, tá? Querendo um eixo de maior estabilidade, de prosperidade, de abundância, fertilidade. Oito de Pentáculos. Me parece, tá, o Taurinos, que após esse momento em que vocês fazem esse fechamento de ciclo, tá? Inclusive olhando para situações que estão apodrecidas dentro de si, coisas que assim já estão intragáveis, tá? Após vocês fazerem uma transmutação dessa energia e principalmente finalizar dinâmicas, tá? Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que tenham a tendência, tá, a ficarem dinâmicas de vai e volta. Cuidado, tá, touro? Com tamanha intensidade sem o direcionamento correto, porque isso também se torna um padrão nocivo, tá? E após vocês fazerem essa finalização, vocês conseguem ter uma maior previsibilidade, uma maior estabilidade, conseguem também, inclusive, se promover eixos de nutrição, de acolhimento, tá? E um refinamento, tá bom? Isso impacta, inclusive, até a nível material, prosperidade. Mexeu no bolso de touro, meus amigos? Touro não gosta não, tá? 18 de pentáculos, ok. 18 de pentáculos. Isso aqui pra muitos tá num aspecto muito inconsciente, tá? 8, 9 ermitão. Muitos, tá, vão precisar se interiorizar um pouco mais pra entender dinâmicas de longo prazo. Eu estou falando de dinâmicas aqui de 8 anos, eu estou falando de dinâmicas de 10 anos, tá? Padrões familiares, eu não duvido pra alguns, tá? Até porque com 4 de bastos caiu no chão. Desconstrua, touro, tudo aquilo que vocês têm como referencial de estabilidade, porque possivelmente vocês estão sendo desafiados a despertar o imperador em vocês, tá? Com a nutrição de uma rainha de pentáculos, com a estabilidade dessa rainha, com a qualidade dessa rainha, tá bom? Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de virgem também, tá? Ou vocês podem possuir virgem no mapa de vocês, certo? Qual é a maior dificuldade de touro hoje? Largar os fardos, o touro. O 10 de bastos me vem muito no aspecto, tá? De que alguns taurinos e taurinas têm a tendência de carregar responsabilidades, dores, sofrimentos ou expectativas também, eu diria, inclusive de outras pessoas, porque 10, né, 10 é coletivo, então cuidado, tá, com excesso de responsabilidades, excesso de obrigações, que muitas vezes nem são suas, tá, cuidado com excesso de responsabilidade, principalmente emocional, tá, porque às vezes a gente se responsabiliza demais pelas intenções, pelas emoções dos outros, mas essas pessoas podem, em maior ou menor nível, frustrar as nossas expectativas também, tá. Me dá mais uma pra esse 10 de bastos. Do que estamos falando. 10 de espadas. Touro, touro, touro. Vocês, inclusive, para muitos aqui, vocês estão carregando 10 de espadas até agora. Alguns taurinos e taurinas lidam com sobrecargas mentais, físicas, energéticas, enfim, para cada um vai ser de um eixo, tá? E isso, embora seja bom, porque é 10, né, finaliza, cuidado pra vocês não reiniciarem esse ciclo, tá? Porque o louco tá bem ali, na cabeça da leitura de vocês. Eu tenho 3 10 aqui na energia de vocês, 10, 10, 10. Algumas situações aconteceram no último dia 10, outras situações aconteceram pra muitos aqui até 10 meses, 10 semanas, 10 dias. Alguns taurinos precisam largar, tá? Uma dor excruciante que vocês estão carregando e tá sendo um fardo, tá sendo um peso. Se vocês estão querendo iniciar algo novo a médio e longo prazo, tá? Algo estável, algo seguro, não adianta. Se vocês estão... A lâmina do louco é porque aqui é representado, né, por uma raposinha e tal. Curiosamente carrega uma rosa branca, né? O significado da rosa branca, ô touro, é a necessidade de você ter intenções claras, você purificar, inclusive, aquilo que você está entregando, tá? No Rider-Waite, touro, a lâmina do louco ela é representada por uma pessoa perto de um penhasco e ela tem uma trouxinha de roupa. A bagagem, touro, precisa ser leve. Para vocês iniciarem algo novo, precisa desfazer, tá, de fardos extremamente pesados. Roda da Fortuna. Touro, para muitos isso aqui faz parte, tá? Inclusive a nível coletivo, eu falei logo nos primeiros vídeos desse ano no canal. Recomendo que vocês assistam, tá? Energia de eclipses, tá disponível, tá bom?
Touro, estamos passando por um momento de transição significativo, principalmente nos signos fixos, tá? Touro, Escorpião, Leão e Aquário, tá bom? Muitas coisas estão estão mudando de lugar, muitas coisas precisam mudar de lugar, muitas coisas precisam ganhar o movimento, ganhar forma, mas antes disso, coisas precisam ser finalizadas, transmutadas, ressignificadas, tá? Repara que a minha lâmina da Roda da Fortuna, ela tem uma carcaça. Touro, qual é a carcaça que vocês ainda estão teimando em carregar, que está pesando na bagagem de vocês? Pensem sobre isso. Ai, touro, touro, touro. Muitos, inclusive, já foram intuídos, já tiveram uma percepção muito clara, tá? De que ainda estão presos, ainda estão engendrados mentalmente em uma situação, mas vocês querem expandir, vocês querem ir para outros ares, irem para outros horizontes. Muitos, inclusive, precisam desconstruir, ter clareza acerca de padrões de crença, de limitações que são criadas pela mente, prisões mentais, tá? E expandir, mudar os ares. Muitas pessoas vão precisar enfrentar os próprios medos, inclusive de mudanças, porque o 3 de bastos me fala de mudanças. Mudanças estão chegando, Touro. Roda da Fortuna para vocês. Vou puxar mensagens finais com o Lenormand, tá? Lembre-se de deixar a sua moeda de troca, o seu coraçãozinho, o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Optcha Oriô, salve povo cigano, salve povo da estrada, salve povo da boa fé guiado pelas estrelas. Optcha ciganas, senhoras de sabedoria, de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. Recados finais para Touro. Lírios no bloqueio. A vampira. Muitos aqui estão tendo dificuldade de encontrar paz. Estão se sentindo drenados. Lâmina do caixão. Navio no bloqueio. Touro, vamos lá. Primeiro, para vocês ficarem em paz, para vocês conseguirem ter uma tranquilidade, para vocês desbloquearem esse aspecto positivo dos lírios, primeiro vocês precisam entender que até as situações mais difíceis de um 10 de espadas também fizeram parte do teu amadurecimento, tá? Muitos passam por eixos extremamente transformadores, de tempos em tempos, acredito eu, porque Roda da Fortuna, aposto que alguns aqui da minha turma tem Plutão em Escorpião, né? E principalmente se tem isso na casa 7, eu tenho 2/7 na leitura de vocês. São situações, são relacionamentos que são transformadores, são desafiantes, tá? Mas que isso também promove, além de cura, maturidade, tá? Longevidade. E muitos aqui estão, inclusive, tá? Com essa questão de fazer uma finalização mais em paz, ficar em paz com questões do passado, porque, inclusive, estão negligenciando a necessidade de olhar para isso, tá? A lâmina do navio, ela vem muito com... E olha só, a lâmina do navio é um 10 de espadas. E veio bloqueado. Enquanto vocês não soltarem esses fardos, o touro, vocês vão ter dificuldade de fazer essa finalização desse ciclo, tá? Muitos precisam sair do eixo do comum, daquilo que é conhecido, se permitir novos horizontes. Eu já tinha trazido isso aqui no 3 de bastos, estou sendo redundante aqui, tá? Porque existe talvez, não saiu aqui, mas tem um 8 de espadas no fundo, né, do tarô. Pode ser que vocês estão com medo de repetir situações. Só um minuto, touro. 8, 9, 10, 11. Chicote. Muitos aqui lidam com desgastes, com tendência a se cobrarem demais também, tá? 11, 41, 415, 5 a árvore. Tá, touro, muitos aqui lidam com esse padrão de crenças e tudo mais. Tem uma certa dificuldade de fazer finalização de ciclos, tá? Muito vem por conta de contextos familiares, padrões herdados, tá bom? Alguma coisa parece que já criou raiz, né? E é preciso desestruturar isso. Lembra que veio a lâmina da torre. É preciso fazer uma quebra, uma ruptura com isso. É preciso romper com o passado, touro. Respeitando, é claro, as situações, respeitando as próprias dores, mas também trazer um eixo de você aprender a transmutar essa dor e também conseguir crescer a partir e apesar dela. A lâmina do tempo, cara, tem situações aqui realmente muito arrastadas, muita dificuldade de finalizar ciclo. Olha só, inclusive isso está ligado diretamente com o teu eixo de prosperidade, tá? Eu tenho aqui a lâmina do tesouro. Ai, como que touro desbloqueia esse navio aqui, espiritualidade? Para além do que eu já disse. Não tem jeito, touro.
A lâmina da vampira, a lâmina do vampiro, me traz a ideia, tá, de vocês entenderem o eixo, tá? A transformação que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de encarar. Simbolicamente, a lâmina dos vampiros aqui, o casal de vampiros me traz esse aspecto do lado yin e yang mais primitivo, o lado bestial. Para alguns é preciso se interiorizar, para vocês reconhecerem, inclusive, tá? Esse lado mais primitivo, esse lado que muitas vezes você mantém enclausurado, fechado, dentro de uma caixa, de um caixão, tá? Vocês precisam começar a aceitar e conviver em paz, inclusive com os demônios internos de alguns de vocês, tá? E a lâmina da cegonha, ela veio aspectando diretamente no 3 de bastos e caiu em cima da lâmina do navio, me trazendo a ideia que é preciso, tá, se permitir novas aproximações, é preciso se permitir, para alguns aqui, carece pequenas viagens, mudança de rotina, mudança de áreas, de hábitos, de lugares, tá? E vocês estão tendo muita dificuldade de perceber as coisas com mais estratégia, com mais lucidez. Touro, não tenho muito o que dizer aqui, tá? Pra cada um vai ressoar de um jeito. Isso aqui tem muito a ver com dinâmica de relacionamento, mas não só relacionamento íntimo, mas também relacionamento familiar, relacionamento com amigos, tá? Touro, é preciso entender, tá, que algumas transformações na nossa vida, transformações que nos transformam em vampiros e vampiras, tá, elas são inevitáveis e também fazem parte, tá, do nosso processo, do nosso crescimento, da nossa expansão de um 3 de bastos, tá? Mas enclausurar isso, curiosamente, o 8 de espadas é representado por um morceguinho, tá? Enclausurar isso, ficar muito fechado, muito engendrado, não se permitir a ampliação dessa energia, não se permitir, inclusive, conhecer aspectos mais internos, mais primitivos de nós mesmos, também não te proporciona uma mudança de eixo significativa que te proporcione também um início muito favorável, muito próspero, muito abundante, que é tudo que Touro gosta, e estável. Porque aquilo, Touro, se você não se conhece em maior e menor grau, como é que você vai conseguir ter uma plausibilidade a longo prazo de deixar coisas estáveis, se você não conhece nem mesmo aspectos mais sombrios dentro de si? Tá? Até para vocês conseguirem manter algumas coisas quando algo desajustar na vida de vocês. Imagina, se taurinos e taurinas, toda vez que algo quebra e vocês não sabem lidar com demônios internos, o que vocês fazem? Toda vez que algo desestruturar, toda vez que algo quebra, toda vez que uma mudança, uma roda da fortuna se apresenta para algum de vocês. Tá bom, Touro? Bem, Touro, essa foi a leitura de hoje. Eu espero ter te auxiliado no teu processo. Lembre-se de curtir, comentar. E vejo vocês em breve. Au revoir.